Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Que bom. Um abraço bem apertado em cada um de vocês. Tudo bem? Falta pouco tempo para recomeçar as nossas aulas presenciais. Por enquanto, vamos continuar nossas videoaulas, ok? Vamos começar nossos novos assuntos para a segunda avaliação. Acompanhe a leitura em seu livro de história. Veja na página 281. Vamos lá. Os primeiros habitantes do Brasil. Para entendermos a história dos povos do passado, precisamos estudar algumas provas concretas que eles deixaram evidenciando a existência deles, certo? É claro, né, que eu estou falando dos indígenas, os primeiros povos que viveram aqui no território brasileiro. Vamos começar pelas pinturas rupestres, que são gravuras feitas em cavernas e montanhas. Agora vamos saber o que é esta arte rupestre. Arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. No slide de vocês tem uma pequena imagem como era feita essa pintura rupestre. Ou seja, o que nós podemos observar que pode ser feita em uma caverna, né? Ou então mesmo uma pedra, mas ao ar livre. As pinturas foram feitas há milhares de anos atrás. Por que será que os seres humanos daquela época faziam esses desenhos? Por que será? Porque era necessário pela proteção deles, ou porque mesmo eles queriam um passatempo, né? Curioso, né? Por que será que eles faziam esse tipo de desenho? Vamos lá, vamos ver? O que significam as pinturas rupestres? As populações têm necessidade de registrar suas histórias, não é mesmo? Assim como nós hoje usamos de muitas ferramentas para deixarmos nossas lembranças para as gerações que vêm após a nossa, no período dos primeiros povos que habitavam o Brasil, foi assim também. Eles registraram, através das pinturas rupestres, uma grande diversidade dos momentos que viveram no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Para nós hoje, a tecnologia nos ajuda muito nesse aspecto, não é mesmo? Quando queremos deixar um momento ou alguns momentos da nossa vida registrados, nós usamos fotos, usamos as notícias, usamos os documentos, documentários, até mesmo os instrumentos como o pendrive e o computador. E assim também, as populações também antigas faziam nas cavernas ou nas rochas. Para nós, é assim que nós marcamos para nós nosso dia a dia, através das fotos, de um CD, um DVD, né? E assim nós sabemos que as outras gerações poderão relembrar e viver esses momentos, né, que nós estamos passando hoje. Você pode observar no slide essas representações, essas mudanças aí, né, que eles estão fazendo nas pinturas rupestres. Muitas são as representações deixadas pelos primeiros povos indígenas brasileiros, mostrando momentos únicos da história vivida por eles. As pinturas ou gravuras que dão a ideia de caça, olha aí, caçando, né? Eles representavam nessas
pinturas ou gravuras momentos de caça, né? Porque nós sabemos que o índio vivia da caça, tanto da pesca quanto caça mesmo de animais, né? Floresta da selvagem mesmo. Momentos de trabalho da tribo, olha só. Nós sabemos que nas tribos, cada pessoa, cada grupo de pessoas tinha a sua função. As crianças, os homens, as mulheres. Então, aí está registrado aí uma das pinturas, o momento entre eles, né? Do dia a dia, né? Com os animais, trabalhando cada um na sua função. O momento único deles aí um dia, não é? Dos indígenas aí trabalhando no artesanato e tudo mais. A dança, olha só a primeira imagem aí, dança, registrados também aí na pintura rupestre, né? Então, nós sabemos que o índio, ele tem seus rituais de dança, não é isso mesmo? Então, foi representado aí, ó, através desses desenhos, né? Desses risquinhos aí, retirados aí da própria mata, eles retiravam essas cores, né? Essas cores para fazer, os pigmentos para fazer as suas pinturas. Também eles registravam os animais. Aí, no caso, nós temos as baleias, olha só, os animais marinhos, né? Tanto eles registravam pela beleza do local, dos animais, quanto a caça, né? A própria caça dos animais. Então, é isso que significava as pinturas, né? Esse registro que os indígenas fizeram para deixar marcado aí, né? A sua história. Tudo bem? Legal, né? Vamos continuar? O Parque Nacional Serra da Capivara. Observe bem que no livro de vocês também está relatando um pouquinho sobre essa Serra da Capivara, que no caso é um parque, né? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre esse Parque Nacional. Ele está localizado na região nordeste do Brasil. O Parque Nacional Serra da Capivara é um parque arqueológico, está inscrito pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial. Um conjunto de chapadas e vales abrigam sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres, além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Sobre um relevo acidentado, em uma região de clima semiárido, períodos alternados de chuva e de seca promovem fortes mudanças na paisagem. Em um momento, a vegetação é exuberante e há uma surpreendente diversidade de flores de cores vivas. Em outro lado, a vegetação é seca e perde suas folhas. É quando as formações rochosas se destacam sobre a vegetação desnudada. Olha aí, pessoal, muito legal, muito bonito esse Parque Nacional, não é isso mesmo? As duas primeiras imagens, primeira de cima e logo embaixo que tem uma pedra muito bonita, grande, nas rochas, né? Então, essa está mostrando aí dois momentos, né, desse parque que está sendo, né, monitorado para que as pessoas não venham destruir. Neste lugar, neste parque, são encontrados muitos desenhos, muitas gravuras rupestres, assim também como outros vestígios, que olha o índio aí, que o índio fez nessa região, nessas épocas aí antigas, tudo bem? E também nós podemos ver, olha aí, mais uma pintura, né? Registrada aí, animais, o dia a dia do índio, né? Registrado aí. Então, este lugar, pessoal, quem puder pesquisar, é muito interessante aqui no Brasil, certo? Vamos continuar? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses. Olha aí, até então, quem morava aqui no Brasil, esses primeiros povoados, eram os indígenas. Tendo uma época que aí já começou a mudar um pouquinho a história aqui do Brasil. Vamos ver aqui a imagem e sempre leia o assunto em seu livro, tudo bem? Com a chegada dos portugueses no território brasileiro,
Esses povos foram encontrados e descobertos. Quem são os povos? Os indígenas, não é? E também foi descoberta a riqueza do Brasil. A mata brasileira era bruta, aquela mata mesmo, né? Que ninguém tocava, muito densa, era realmente intocável. Apenas os próprios índios se apropriavam dela, mas para o seu próprio sustento. Vocês já sabem, nós já sabemos que o índio sempre utilizou da própria natureza para sobreviver, porém sem destruir, porque o índio ama a natureza. Apesar dele caçar, dele pescar, ele conseguia manter esse equilíbrio da natureza, porque ele plantava, né, cultivava. Então ele sabia aquele manejo para que realmente a natureza não pudesse ser destruída de uma só vez, certo? Vamos lá, continuando. A fauna e a flora do Brasil. Os portugueses registraram esse território aqui do Brasil em mapas, mostrando a vasta flora brasileira com suas espécies nativas, né? As plantinhas e também a riqueza das espécies de animais. No slide mostra a extração da madeira, né? Da madeira que é daquela árvore chamada pau-brasil, que no caso originou o nome do nosso país, Brasil. Agora, pessoal, o que é a flora? A flora, nós sabemos que é o conjunto, né, de todas as plantinhas, né, dessa região. De uma região, nós chamamos de flora. Assim como a fauna, né, a fauna do Brasil. Como antigamente, né, havia muitos animais. Hoje, com a degradação do ambiente, os animais já morreram muito, né? Mas a fauna também é um conjunto dos animais que habitam naquela região, certo? Então, aí os portugueses, olha, fazendo, né, o mapa, registrando esse momento do pau-brasil, da flora, né, e da fauna aqui do Brasil, que eles ficaram realmente muito impressionados com as grandes matas, né, que se encontravam aqui, e claro, também com os animais, a diversidade de plantas, de animais, e também com a vida curiosa dos índios. Muito bem, vamos lá, continuando. Semelhanças entre diferentes povos indígenas. De acordo com o livro de vocês de História, na página 282, o texto fala que os primeiros povos eram divididos em vários grupos, mas em alguns aspectos eles eram semelhantes, no caso então da oralidade. O que vem ser essa oralidade? As gerações mais velhas contavam para as mais novas todas as informações que conheciam. Ou seja, como eles não haviam ainda descoberto, não tinha nenhum tipo de escrita, como é que eles iam registrar as suas informações sem escrever, sem conhecer nenhum tipo de escrita? Então aí começou a oralidade. Eles contavam, os mais velhos, você pode até observar o slide, os índios mais velhos, né, reunindo aquelas pessoas mais novas, né, gerações mais novas, que era para contar através das histórias, né? Então tinha que ter ali um bom tempo para conversar e passar esse conhecimento para as gerações mais novas, tá bom? A outra imagem, nós podemos ver os índios mais maduros, né? Sendo que não é diferente, porque algum deles aí está passando também informações para outros, tá? Informações importantes sobre a tribo, né? Sobre a vida deles. Então, essa é a oralidade. Olha o que está escrito aí. Era preciso contar as informações importantes de geração a geração. Não havia nenhum tipo de escrita naquela época. Essa, então, é a oralidade. Então, o índio, ele realmente já sabia, né? Os índios mais velhos. Então, eles tinham que reunir as outras gerações e contar tudo que era necessário
sobre a vida deles, caça, pesca, segurança e tudo mais, não é isso? Então, vamos continuar? Como estudar a história dos antigos povos indígenas? Muito bem. Como diz o livro de vocês, como que eles não tinham nenhuma escrita e como que a gente vai estudar a vida dos índios? Se eles não tinham nada escrito, nenhum livro, nada escrito, nada de escrita, como é que eu vou saber? Através da análise de vestígios. Olha aí. Os arqueólogos fazem análise de materiais como ossos humanos, pedaços de armas e utensílios para armazenar alimentos. Esses arqueólogos, pessoal, com o passar do tempo, eles foram aprimorando as técnicas para descobrir em alguns locais, em alguns lugares, que de repente alguém achou, né, um vaso, um pedaço, né, de alguma obra, né, de artesão. Então, eles já começaram a escavar aquele solo, né, com cuidado, retirando muitas vezes ossos, né, humanos, às vezes o esqueleto completo já, pedaços de armas. Então, havia assim uma riqueza muito grande de materiais aqui no Brasil, né? E hoje em dia esse trabalho continua, né? Então, o arqueólogo, através dessa análise, vai fazer uma pesquisa bem detalhada para saber qual é o tempo desse objeto, né? Qual é o tempo desse esqueleto, né? Desse utensílio. Tudo bem? Interessante, né? Então, através dos vestígios, nós podemos saber como foi essa história dos índios. E também, né, é claro, vamos ver mais um, os costumes, não é? Uma tribo passando para outra, uma geração passando para outra, e aí os costumes vão continuando. Então, nós temos hoje em dia, os índios que nós conhecemos, eles têm alguns costumes dos índios antigos. Vamos ver. A divisão do trabalho era feita por homens, mulheres e crianças. Já estudamos isso, não é isso mesmo? Havia os trabalhos dos homens, só os homens faziam aquela tarefa. Trabalho das mulheres, só mulheres. E trabalho das crianças. Muitas vezes as crianças já ajudavam o pai e a mãe, né? E a tribo, enfim, já aprendendo, né, para o seu futuro, né, que ele já ia assumir a responsabilidade, né, da tribo. As danças e rituais permanecem até hoje em muitas aldeias. As danças, né, indígenas, né, eles não perderam. Muitas tribos já estão bem, né, já modernas, mas muitas ainda continuam, né, com as suas danças, seus rituais. Eles não esqueceram, eles continuaram, né, guardando essas informações importantes. A pintura corporal é típica dos índios quando vão para a guerra ou festejar. Olha aí a imagem, né? Está uma festa, né? Estão pintando o corpo, ou para a guerra, né? Para uma luta, uma guerra, ou até mesmo para a dança, festejar alguma data comemorativa para eles lá, né? Entre eles, eles sabem o que eles vão comemorar. Interessante, os costumes dos índios. Continuando. O trabalho. É só para exemplificar o que nós já falamos. Trabalho das mulheres, artesanato, né? Hoje em dia os índios já estão bem, né? Já estão com as suas roupas, né? E existem muitos índios ainda que não utilizam roupas. Mas tem uma grande quantidade de tribos que já usam, né, vestimentas. Então, aí, trabalho de mulheres. Na outra imagem, nós podemos ver também uma mulher no serviço, né, de cestos, mas tem a criança aí ao seu lado, ó, aprendendo, né, essa profissão. Já embaixo, já temos aí um garoto, né, aprendendo aí, né, com seu arco, a flecha, para futuramente ele vai ser aí um bom caçador. Na última imagem, nós podemos ver os índios aí, né, no pequeno rio, né,
e já aprendendo os primeiros passos da pesca, através da observação e também da prática, certo? Muito legal a vida dos índios. Bom, pessoal, e sempre deixando recadinho. Devemos respeitar a todos os povos, incluindo os índios, porque os índios são importantes, né? Eles são povos, pessoas que merecem o respeito, certo? Tanto no lugar onde ele vive, nos seus costumes, nas suas crenças, na sua cultura. Deve haver respeito com o índio, tá bom? Muito bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula da segunda avaliação sobre os povos indígenas, né? Os primeiros povos do Brasil e a sua cultura, né? E como que nós sabemos até hoje como que eles viveram, né? Através de todos esses costumes, né? Os vestígios. Então, pessoal, galerinha, continue estudando e até a próxima. Tchau!